A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz a todos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Como eu sempre digo, é um prazer, é uma alegria muito grande poder veicular este programa Momento de Santidade, veiculado pela Casa do Pai, Igreja do Nazareno aqui em Lages. Uma satisfação estar com vocês, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho, obrigado por nos receber aí no seu meio, tá bom? Eu quero trabalhar com vocês num texto de Josué, capítulo 24, verso de número 15. Se você tiver uma Bíblia, abra por favor, Josué 24, 15. Enquanto você procura o texto, eu quero compartilhar com muita alegria a chegada de mais 3 volumes da série Discipulado Intencional, que é o meu material de discipulado que eu tenho preparado. São, no total, 25 volumes, né? 10 estão à disposição, contando com esses 3, discípulos em comunhão, discípulos em adoração e discípulos em louvor. 3 temas diferenciados, sempre lembrando que o material de discipulado é um material que visa ajudar a pessoa a caminhar com um discípulo ou uma discípula, né, preparando até que essa pessoa se torne semelhante a Cristo. Esse é o objetivo, não é reproduzir pessoas, mas cópia de pessoas, mas reproduzir o caráter de Cristo na outra pessoa. Isso é um privilégio que nós temos, fazemos isso na Casa do Pai, trabalhamos dessa maneira, todos trabalham o mesmo material, né, um a um, né, sempre na individualidade, vamos dizer assim, algumas vezes 2, 3 pessoas no mesmo tema, mas sempre uma pessoa cuidando de outra pessoa. Isso é bacana demais, tá bom? Josué capítulo 24, verso 15, no final, talvez um dos textos mais conhecidos das Escrituras, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já vi as pessoas, alguns pastores, alguns líderes pregarem sobre o assunto e entenderem como uma promessa esse versículo. E não é uma promessa. Esse versículo, eu quero frisar de novo, ele não é uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E está dentro de um contexto de escolha. Presta atenção. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Josué falando ao povo. Vocês escolhem quem vocês querem servir. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, e aí ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vocês escolham quem vocês querem servir, quem vocês querem adorar. Vocês escolham a quem vocês querem devotar a vida de vocês. Eu e a minha casa, eu quero que vocês saibam isso, Josué estava dizendo, eu e minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Então não é uma promessa, é uma declaração de uma escolha que foi feita. Ele diz no verso 15 que nós lemos: escolhei. Por que ele mandou escolher? Porque nós temos livre-arbítrio, né? Algumas igrejas pregam diferente, algumas igrejas não entenderam devidamente as Escrituras, que nós, seres humanos, ou seres, vamos dizer assim, morais, com capacidade moral, com capacidade mental, todos esses seres foram dotados de livre-arbítrio, de livre poder de decisão e escolha. Inclusive Lúcifer teve a escolha, né? O anjo portador de luz, né, que se tornou Satanás, o diabo, ele teve escolha, mas ele escolheu mal, escolheu o caminho do pecado, da desobediência, escolheu o caminho da soberba, do orgulho. Então, por que escolher? Porque nós temos livre-arbítrio, nós temos livre poder de decisão e escolha. Não existe determinismo, existe soberania de Deus, isso sim. Deus é soberano e todas as coisas acontecem ou porque Ele quer ou porque Ele permite. Mas mesmo em sua soberania, Deus dá ao ser humano a capacidade de escolha. É só você pegar
o texto de Gênesis capítulo 4, quando o primeiro homicídio acontece, não é? Deus chama Caim para uma conversa e fala assim: olha, o teu pecado jaz à porta, mas a ti, o teu impulso de querer matar o teu irmão, né, está diante dos teus olhos, está no teu coração, mas a ti, ele fala, cumpre dominá-lo. Ou seja, você vai exercer o domínio próprio, você vai exercer o domínio sobre as tuas ações. Então nós temos a capacidade de escolher e precisamos saber escolher, como escolher o meu caminho, o melhor caminho, ou o caminho, como Jesus fala, da porta estreita, ou o caminho da porta larga. São duas portas, são duas escolhas. Bem claro, é bem nítido nas Escrituras essa questão. Segundo motivo por que escolher, porque as escolhas espirituais, elas devem ser individuais. Presta bem atenção em cada palavra que eu estou liberando sobre a sua vida. As escolhas espirituais, elas precisam ser individuais. Eu não posso escolher por você. Você não pode escolher por mim. Eu não posso escolher pela minha esposa. Minha esposa não pode escolher por mim. Eu não posso escolher pelos meus filhos. Meus filhos não podem escolher por mim. A escolha, ela é individual, assim como a resposta diante de Deus é individual. Cada um de nós dará contas de si mesmo, diz a Escritura, diante de Deus. Eu não vou prestar contas por outra pessoa, mas eu vou prestar contas da minha vida diante do Senhor. Então, por que escolher? Primeiro, porque eu tenho essa capacidade dotada por Deus. Segundo, porque as escolhas espirituais, elas precisam ser individuais. Em terceiro lugar, por que escolher? Porque Deus, ele condena a duplicidade de conduta espiritual. Sim, Deus condena a duplicidade de conduta espiritual. Lembra de o profeta Elias? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21, quando ele olha para o povo está adorando a Baal, de repente está adorando ao Senhor. Aí está adorando a Baal e daí está adorando ao Senhor. O profeta Elias fala: escuta, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Cocheando é caindo de um lado para outro, né? Para cá e para lá e para cá. E ele fala: vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Hoje eu sou desse, amanhã eu sou daquele. Hoje eu sou do capeta, amanhã eu sou do Senhor. Isso não existe. Então Deus condena a duplicidade de conduta. Em Deuteronômio capítulo 30, talvez um dos textos mais assustadores, né? A partir do verso 15 até o verso 20, Deus, ele vem e estabelece ao povo: olha, eu estou colocando diante de vocês uma escolha, a vida e a morte, o bem e o mal. E aí ele fala a bênção e a maldição, e vocês devem escolher a vida e não a morte. Vocês devem escolher a bênção e não a maldição. Eu te proponho. Então ele propõe uma escolha, ele propõe que nós escolhamos ou um ou outro. Nós não podemos ficar caindo de um lado para outro. O nosso coração, Deus até dá a sugestão: escolhe a vida, escolhe o caminho da bênção, escolhe o caminho, né, do Senhor. Ele até sugestiona, mas ele não determina. Ele sugere, mas ele não obriga a gente a aceitar a sua graça, a sua misericórdia, aceitar o seu caminho ou aceitar a proposta que ele tem. Ele não obriga, mas ele mostra para onde nós devemos caminhar. Então, Josué, ele faz essa proposição: escolham hoje, tomem uma decisão, parem com essa vida morna, né? Lá no livro de Apocalipse está escrito isso, né? Quem dera fosses frio ou quente, mas você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz o Senhor. Ou é um ou é outro, não pode ser coroa do meio, não pode ser meio termo, tem que ser uma escolha consciente de andar com o Senhor todos os dias, cada um dos seus dias da sua vida. Então ele faz a proposta de escolher, e ele diz: escolhei hoje. Eu acho bonito cada detalhe da Bíblia, eu gosto dos detalhes. Escolhei hoje a quem sirvais. Por que escolher hoje? É uma escolha feita com urgência. Escolhei hoje. Primeira coisa. Segunda coisa, porque eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu sei o que vai acontecer agora. O ontem já passou, né?
Os 5 minutos atrás já passou, não volta mais, acabou. Já foi vivido, já foi vivenciado. O daqui 5 minutos eu não sei o que vai acontecer. A Bíblia diz que eu não posso nem fazer planos. Eu até posso fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu não posso dizer, olha, amanhã a tal hora eu vou fazer tal e tal coisa. Por quê? Porque eu não sei se eu vou estar vivo. Eu não sei se Jesus não volta hoje. Então a escolha ela tem que ser feita hoje, agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lá no livro de Hebreus, muito claro, hoje, é este o momento, é agora que você tem que tomar uma decisão por Jesus, é nesse instante que você tem que tomar uma decisão pelo caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, é neste momento que você tem que escolher a quem você vai servir. Não, eu estou muito novo, eu ainda quero aproveitar a vida, deixa, você não sabe o que vai acontecer, né? Se Cristo voltar, aqueles que forem dele subirão com ele. Se a pessoa morrer sem Cristo, infelizmente ela já está condenada. Não existe mais salvação para ela. Não tem mais possibilidade de qualquer resposta ao Senhor depois da morte. Morreu, acabou, né? A Bíblia fala que nós temos uma só vida, né? E depois disso o juízo. Então hoje, este momento em que você está recebendo essa palavra, ouvindo essa palavra, é o momento da sua decisão. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje, não o que você pode fazer hoje, mas o que você deve fazer hoje, agora, nesse instante. Então por que escolher? Né? Escolher porque a escolha tem que ser feita com urgência, porque amanhã pode ser tarde para ouvir a voz de Deus, né? A escolha, de preferência, ela precisa ser feita ainda jovem. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu era um garoto de 14 para 15 anos, quando eu fui estudar num colégio interno no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Ivoti, lá na Serra Gaúcha. E lá, um jovem chamado Fernando Frederico Guede, uma pessoa já um pouco mais experiente, Frederico Scheffer. Os dois tinham Frederico no nome, Fernando Frederico Guede e Frederico Scheffer, o Fred, como nós chamávamos. Pregaram a palavra para mim num sábado à noite. 29 de maio de 1980, faz muito tempo atrás. 9h30 da noite, na arquibancada do colégio, da quadra de esportes, ali eu tomei uma decisão por Jesus. E desde aquele dia, eu não me arrependo de um dia que eu tenha vivido com o Senhor. Isso foi na minha mocidade, na minha juventude. 14 para 15 anos. 15 e alguma coisa. Ali, eu entreguei a minha vida a Cristo. E eu sirvo ao Senhor desde então. Sirvo com alegria, sirvo com prazer. Tomei a decisão ainda jovem. Os meus filhos tomaram a mesma decisão de andar com o Senhor. Estava conversando com uma irmã da igreja esses dias atrás. Ela disse: pastor, eu admiro demais a forma como o Senhor criou seus filhos. E eu disse para ela assim: eu não criei os meus filhos para serem ricos. Eu não criei os meus filhos para serem prósperos. Se eles forem prósperos, serão por consequência de andar com o Senhor. Será como consequência daquilo que Deus colocar na vida deles. E eu disse para ela: eu criei os meus filhos para que eles sejam homens de Deus. Então eu ensinei os princípios, ensinei os valores. Eles são pautados por valores celestiais, por valores eternos. Eles têm um senso ético, não é? E um senso de decência muito grande, não é? É bonito de ver a família inteira no altar, servindo ao Senhor, tocando instrumentos, cantando no altar. Nossa família é assim, nós servimos ao Senhor, cada um conforme o dom que recebeu, a habilidade que recebeu. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais dirás: não tenho neles prazer. Sim, pode acontecer isso, pode acontecer, de você viver uma vida tão encrencada, tão cheia de problemas, tão cheia de mazelas, em que você venha dizer: olha, eu não sinto mais prazer nessa vida, eu quero morrer, eu quero desistir de tudo. Então, quanto mais cedo você assumir um compromisso de andar com o Senhor, melhor. Qual o propósito da escolha? É definir a quem nós iremos servir. Essa é a primeira coisa.
Qual o propósito da escolha? É definir quem nós vamos servir no decurso da nossa vida. Tá? Segunda coisa, nós vamos definir com a nossa escolha quem vai nos governar. Isso é muito profundo. Quem é que governa a nossa vida? Quem é que direciona o nosso viver? Cada um escolhe pelo que quer pautar a sua vida. Cada um escolhe quem vai governar a sua vida. Assim como nós escolhemos quem há de governar sobre a nossa nação, quem há de governar sobre o nosso país, nós decidimos, né, pelo voto consciente, né, ético, moral, nós decidimos por princípios e valores celestiais, valores que estão na Bíblia. Pelo menos nós cristãos, nós vamos pegar aquele candidato e nós vamos olhar qual deles se aproxima mais daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que a Bíblia mostra. Ah, mas tem defeito, todo homem tem defeito, todos têm. Mas nós vamos fazer uma escolha. Então nós vamos decidir quem vai nos governar aqui na terra e nós decidimos também quem vai nos governar no céu, que é o Senhor. Então por que escolher? Porque nós vamos definir quem vai ser o nosso governante, quem vai moldar as nossas preferências, os nossos gostos. Né? Por que vocês agem assim? Por que vocês são dessa maneira? Nós agimos dessa maneira porque a Bíblia diz que nós temos que agir dessa maneira. Agora, cada pessoa escolhe a maneira que quer pautar a sua vida e eu não interfiro nisso e ninguém deve interferir nisso. Agora, que tem que fazer uma escolha, tem que fazer uma escolha. E é sobre isso que eu estou falando. Não é? Em terceiro lugar, qual o propósito da escolha? É que Jesus ele não tolera um coração dividido. Tem um texto em Mateus 6, verso 24, em que o Senhor Jesus ele disse, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Né? Vocês não podem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Na verdade, está traduzido como riqueza, mas lá o termo no grego é mamon. E Mamon é o príncipe das finanças do inferno, vamos dizer assim, se é que dá para falar isso, né? Mas é como se fosse uma entidade que, vamos dizer assim, governa sobre a riqueza, sobre os recursos, né? E tem pessoas que se agarram, que se prendem de maneira voraz a essa questão dos recursos. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter recursos, tá, gente? Eu estou dizendo que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós vamos servir a Deus ou nós vamos servir a riqueza, não é? Ser escravo da riqueza ou ser escravos do Senhor, é por aí. Então nós precisamos aprender a fazer justamente a escolha certa. Eu lembro nesse momento de José, conhecido como José do Egito, a história dele, né, a partir de Gênesis capítulo 37, a maior parte do livro de Gênesis é dedicado à história de José, um personagem tão importante. José, todos nós sabemos, né, ele era odiado pelos irmãos, ele era um sonhador. Eu vou aqui contar por cima a história porque eu quero só me deter num detalhe. Ele foi parar no Egito, lá no Egito ele foi injustiçado, foi parar na cadeia e Deus o honrou de tal maneira que ele se tornou o governante de toda a terra do Egito. Então o faraó, Potifar, né, ele passa tudo para as mãos de José. José se tornou o administrador de tudo e a Bíblia diz que esse homem não sabia nada do que tinha dentro de casa porque ele passou para que José pudesse administrar. Mas uma coisa ele vetou, ele disse, olha, a minha esposa, não é? A minha esposa. Só que a mulher de Potifar, diz o texto, a Bíblia, que ela pôs os olhos em José. E ela todos os dias, assim ensina a palavra, fazia uma proposta, deita-te comigo. E ele dizia, não, eu não posso fazer isso, porque eu vou pecar contra Deus e eu vou pecar contra o meu Senhor, aqui na terra, que era o marido dela. Não posso fazer isso, como que eu vou cometer tamanha maldade? Olha só a postura. E todos os dias a proposta vinha, todos os dias a tentação chegava, todo dia a maldade, a janela da maldade estava aberta diante de seus olhos. Todas as vezes ele negava, até o dia em que ela colocou as mãos nele. E aí, como ele viu que não tinha escapatória, ele sai, deixa a roupa e ele foge nu. E ela grita então que ele tentou possuí-la e tal, e nesse momento ele foi injustiçado e foi parar na cadeia. Foi preso, ficou tempo preso, porque foi
vamos dizer assim, injustiçado. E aí eu fico pensando assim, o que as pessoas falariam sobre a atitude de José, por exemplo, numa roda de amigos? Qual seria o conceito que as pessoas diriam? Poxa, mas esse cara é um frouxo. Esse cara teve a oportunidade da vida dele, olha só, a mulher do Potifar, olha só o que ele poderia ter, o que ele poderia ganhar e não sei o quê. Sabe como é que são essas conversas? Quando as pessoas se reúnem, falam disso, falam daquilo, falam de mulher, falam de homem, coisa e tal, né? Qual o comentário sobre a vida dele? Ele preferiu sofrer a injustiça do que adulterar. Ele preferiu sofrer a injustiça do que se prostituir. Ele fez uma escolha. Ele fez talvez a escolha mais difícil que um jovem pode fazer, que é manter-se casto, que é manter-se puro, que é não se envolver sexualmente com uma pessoa antes do casamento, até que Deus tenha concedido a pessoa para casar, que é uma coisa que, se você prega isso hoje, se você fala isso, as pessoas vão rir. Como que vai ficar sem sexo? Como que vai ficar sem se envolver com alguém? Pois é, ele fez a escolha mais difícil, a mais difícil, de manter-se puro, de manter-se incontaminado, de manter-se casto, até o dia em que ele foi então casar-se. Entende como é difícil a gente fazer escolhas? Quais são as escolhas que estão diante dos teus olhos neste momento? Pense, reflita sobre isso. Que escolhas você precisa fazer? Essas escolhas vão glorificar o Senhor? Vão exaltar o Senhor? Outra pessoa que eu lembro é de Daniel, profeta Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8, né? Daniel resolveu, tomou uma decisão talvez das mais difíceis. Ele disse: olha, eu não quero comer, eu não quero usufruir das iguarias da mesa do rei. Eu não quero esse tipo de comida. Eu quero escolher a minha comida simples, não quero me contaminar com as iguarias da mesa do rei. É difícil você fazer uma escolha de santidade, de abstinência, de algo que venha glorificar a Deus, de algo que só tenha benefício para o corpo, para a carne. É difícil, mas ele teve que fazer a escolha. Depois você lê a história, né, com tranquilidade, primeiro capítulo de Daniel, você vai ver como foi difícil, mas ele tomou a decisão. E todos nós temos decisões diárias para tomar. Lembre de uma coisa: toda decisão tem uma consequência. E a não decisão também tem uma consequência. Então a gente precisa tomar uma posição. Nós precisamos decidir hoje, neste momento. As nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. E as nossas escolhas, presta atenção, vão determinar a nossa eternidade. Olha só, as nossas decisões vão determinar a nossa eternidade. Por isso é tão importante a gente falar nesse assunto. Queria que você pensasse com carinho, queria que você pensasse com amor, queria que você não fugisse da responsabilidade de decidir sobre o seu futuro, de decidir sobre casamento, de decidir sobre família, de decidir sobre trabalho, de decidir sobre ministério, de decidir sobre igreja, de decidir sobre a vontade de Deus, de decidir pela santidade. Você está diante de decisões importantíssimas agora. Pare e pense, enquanto eu convido você para nós orarmos. Meu Pai amado, meu Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor estabelece diante dos nossos olhos decisões pelas quais nós devemos tomar, escolher, optar. E eu oro, Deus, para que nós saibamos tomar decisões decentes, decisões acertadas, decisões que venham convergir para a Tua vontade, para o Teu querer e nunca, jamais contra aquilo que o Senhor quer. Escolher o caminho da santidade como José, escolher o caminho de não se contaminar com as coisas desse mundo como Daniel, escolher andar com o Senhor cada um dos nossos dias, está diante dos nossos olhos neste momento. Pai, não permita que os jovens se percam no seu pecado. Permita, Deus, que eles tomem uma decisão de andar com o Senhor, de se santificar e de esperar
a eternidade, de esperar andar com o Senhor para ser contado entre aqueles que serão salvos. Eu peço a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, que o Senhor, adentrando em cada casa, possa, ó Deus, com a tua presença, santificar o lar, santificar o ambiente, e assim todas as coisas convergirem para glorificar o teu nome, Senhor. Agradeço a oportunidade de poder ministrar a tua palavra e faço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tá bem, gente querida? Deus abençoe, fiquem todos na graça e debaixo da misericórdia do Senhor. Tchau, tchau. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação.